Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas e hoje, 1º de junho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Crimes virtuais ultrapassam o número de casos que ocorrem fora da internet no Brasil. Metrô de São Paulo é condenado por captar expressões faciais sem consentimento. E o momento certo para investir em cibersegurança é agora. E eu começo com essa notícia que fala: crimes virtuais ultrapassam o número de casos que ocorrem fora da internet no Brasil. Levantamentos indicam que o número de vítimas no ambiente digital é superior ao de crimes cometidos fora da internet. Com a população cada vez mais conectada à internet e crimes cibernéticos se popularizando, a ideia de que o perigo mora nas ruas parece estar ficando mais distante da realidade. E isso porque, de acordo com pesquisas, o risco de ser vítima de um crime virtual é tão grande quanto de um crime na rua no Brasil. Números do indicador de tentativas de fraude da Serasa Experian mostra que em janeiro de 2023 foram registradas 284.198 tentativas de fraude de identidade no Brasil. Isso significa que a cada 9 segundos um brasileiro foi vítima desse crime no país. Já de acordo com dados do IBGE, um brasileiro é assaltado a cada 17 segundos. Ou seja, fora da internet, os criminosos levam quase o dobro do tempo para fazer uma vítima. Alguns fatores ajudam a explicar por que os crimes digitais estão se tornando mais comuns. Um dos principais motivos é que as transações financeiras ocorrem cada vez mais com o auxílio da internet. Isso implica numa diminuição da circulação de dinheiro vivo e no aumento da preferência pelo pagamento por meios digitais, como o Pix e cartões. Além disso, outro fator que torna o ambiente digital favorável para a aplicação de golpes é a baixa exposição do criminoso na internet e a facilidade de fraudar páginas e dados. O comportamento do usuário, porém, também pode ampliar o risco de ser vítima de um crime digital. Como? Ao compartilhar ou expor na web informações pessoais ou ainda utilizar senhas fracas em aplicativos ou sites, práticas que são mais recorrentes do que imaginamos, conforme indicam os dados da pesquisa IS4All, Segurança da Informação para Todos, realizada neste ano pela Net5. O levantamento apontou que 60% das pessoas utilizam ou já utilizaram uma mesma senha em várias plataformas e aplicativos e que 25% dos usuários compartilham senhas com colegas de trabalho, familiares e amigos. Esses comportamentos facilitam a atuação de criminosos. De fato, pessoal, preocupa, acho que assim, importante entendermos essa tendência, essa migração do crime sendo cada vez mais digital. Tem todos esses elementos, sem sombra de dúvidas, apontados aqui pela matéria e tantos outros. Acho que muito ainda se explica pela ausência de cultura das pessoas em segurança, tanto no desenvolvimento de serviços e aplicações para que sejam construídas de forma segura e que possam ter mecanismos que blindem, que dificultem a aplicação de crimes. Muitas vezes os sistemas possuem vulnerabilidades em seu próprio código, isso obviamente é um dos vetores, né, é algo muito utilizado por criminosos. O segundo aspecto, bastante abordado na matéria, diz respeito a comportamento dos usuários. O primeiro está relacionado a pessoas no desenvolvimento e na divulgação, publicação de serviços e sistemas, e o outro dos próprios usuários, que uma vez que utilizem esses serviços acabam não seguindo as boas práticas de segurança no que diz respeito ao uso de credenciais, habilitação de segundo fator de autenticação, etc. Ainda, para mim não ficou claro, e existe uma parte do crime que utiliza os dois modos. Pessoas que são abordadas na rua, mas que o objetivo é utilizar o dispositivo da pessoa, que muitas vezes tem acessos aos bancos e a tantos sistemas, e isso acaba sendo aproveitado pelos criminosos para efetuar transferências, etc. Então, ainda tem, né,
miolo, digamos assim, de crimes que utiliza as duas abordagens. O fato é que há uma migração, precisamos entender isso e tendo esse entendimento que nós trabalhemos muito forte para termos cada vez mais serviços e sistemas seguros e instrução para conscientizar as pessoas, fazendo com que elas tenham uma cultura sólida de segurança. Metrô de São Paulo é condenado por captar expressões faciais sem consentimento. O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, manteve a condenação da concessionária da linha amarela de São Paulo, Via 4, por utilizar tecnologia para captação de imagens de usuários para fins comerciais e publicitários. O caso data de 2018, quando, em abril daquele ano, a empresa decidiu usar câmeras para ler e interpretar expressões faciais dos usuários do metrô. Após 5 meses, em setembro, a concessionária recebeu uma ordem para cessar a coleta de dados e passou a responder na justiça pela prática. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, propôs ação civil pública contra a concessionária Via 4. A empresa anunciou a instalação de portas de plataforma interativas nas estações Luz, Paulista e Pinheiros, da linha 4 amarela, com funcionamento durante todo o horário de operação da linha. A tecnologia implementada nas portas reconhecia a presença humana e identificava a quantidade de pessoas que passava e olhavam para a tela, com o objetivo de identificar emoção, gênero e faixa etária das pessoas posicionadas em frente ao sensor. O sensor foi posicionado acima de uma propaganda publicitária, possibilitando a captação da emoção do usuário no momento exato da reprodução da propaganda. Segundo o IDEC, essa prática é uma espécie de pesquisa de mercado automatizada, que não conta com a ciência do participante, tampouco com a sua autorização ou concordância, permitindo a obtenção de receita com a venda desses dados para terceiros, que podem então direcionar suas estratégias de publicidade a partir das reações identificadas. O autor da ação ressalta que a concessionária não forneceu dados e informações claras previamente à instalação da tecnologia, tampouco sobre o funcionamento das portas interativas. Destaca que a comunicação da nova tecnologia se limitou a uma nota à imprensa divulgada poucos dias antes de sua instalação, sem grande divulgação, reproduzida em poucos meios de comunicação especializados. Diante dos fatos e provas, o IDEC solicitou a proibição de coleta e tratamento de imagens e dados biométricos tomados, sem prévio consentimento, de usuários da linha do metrô operadas pela Ré, implementados em 7 estações da linha 4 amarela. Além disso, o Instituto requereu concessão de tutela de urgência para que fosse cessada a coleta de dados das portas interativas digitais imediatamente, a propositura da ação, devendo a Via 4 comprovar o desligamento das câmeras sob pena de multa diária, o que foi deferido pelo juiz responsável pelo caso em setembro de 2018, antes da decisão definitiva. Por fim, o IDEC pediu a condenação da concessionária. 1. A não utilizar dados biométricos ou qualquer outro tipo de identificação dos consumidores e usuários do transporte público. 2. Ao pagamento de indenização pela utilização indevida da imagem dos consumidores. E 3. Indenização por danos coletivos em valor não inferior a 100 milhões de reais. Para a juíza do caso, Patrícia Martins Conceição, não houve dúvida de que havia equipamentos de gravação com a detecção de imagem dos usuários, bem como captação e reconhecimento de informações como gênero, faixa etária, reação à publicidade vinculada no mesmo equipamento, entre outros, sem conhecimento e consentimento dos usuários para fins comerciais que beneficiavam a Via 4 e a empresa por ela contratada. Como um dos fundamentos para a condenação da Via 4, a juíza destacou a violação à LGPD, que estabeleceu proteção especial aos dados pessoais sensíveis. Segundo a lei, só é autorizado o tratamento deste tipo de informação mediante autorização explícita do titular ou sem o consentimento do titular nas situações elencadas no inciso 2 do artigo 11 da LGPD. Nenhuma das hipóteses se enquadra no caso. O caso foi julgado procedente em parte, ou seja, não houve acolhimento a todos os pedidos, mas ficou determinado que 1. A Via 4 deve se abster de captar imagens, sons e quaisquer outros dados pessoais dos consumidores usuários, confirmando a liminar concedida. 2.
Caso a concessionária deseje readotar as práticas condenadas no processo, deverá obter o consentimento prévio dos usuários, mediante informação clara e específica sobre a captação e tratamento dos dados com a adoção das ferramentas pertinentes. E 3. Que a concessionária seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100 mil. Outro ponto que desperta reflexão: se o consentimento tem posição de destaque na escala de importância, é preciso que nós, consumidores, tenhamos a compreensão do que podemos de fato autorizar e qual o impacto disso. De um lado, há que se ter ética, transparência, clareza e legalidade, e de outro, sabedoria e educação, para que se possa decidir qual o caminho tomar, se o da concordância ou não. Essa matéria está fantástica. Essa matéria ela está fantástica, ela foi divulgada no portal Canaltech. A primeira matéria foi no Minuto de Segurança, assim como a terceira matéria, mas essa aqui no Canaltech, e não vou fazer nenhum comentário. Acho que ela está bastante completa. Quem quiser conferir, sugiro que acesse o portal e procure por essa matéria. E na última matéria de hoje, o momento certo para investir em cibersegurança é agora. Aumento do número de ameaças cibernéticas, diferentes medidas de segurança para casos específicos de cada companhia e criminosos com investidas cada vez mais sofisticadas e imprevisíveis são fatores que colaboram para o sentimento de incerteza dentro das organizações. De acordo com a pesquisa Global Digital Trust Insight Survey, existe uma demanda de 80% em busca de segurança cibernética e de cada 10 empresas no Brasil, 8 afirmam que investirão no setor. Entretanto, como saber se o investimento que está sendo feito é o suficiente ou qual o momento certo para começar a desenvolver essa área dentro da companhia? O primeiro fator que os tomadores de decisão precisam colocar em mente é que o momento ideal para investir em segurança digital é agora. Negligenciar essa necessidade pode ser tarde demais devido à evolução constante dos ataques. Conforme conclui o relatório anual da Trend Micro, empresa de cibersegurança, 2022, registrou 146 bilhões de tentativas de golpe em todo o mundo, um recorde comparado a 2021. O desconhecimento dos riscos da organização, falta de conscientização de segurança para os funcionários, aumento na quantidade de incidentes e falta de visibilidade operacional e executiva são sinais claros de que o investimento atual não está cumprindo com as necessidades da empresa. Além disso, os ataques geralmente dão indícios e, além de também servirem como sinal de que é preciso reforçar a segurança, estar atento a eles pode evitar que o crime aconteça. A identificação de eventos anômalos e comportamentos diferentes em aplicações pode ser um alerta de que algo não está certo. Inclusive, até mesmo por meio de bloqueio de usuários e acessos, pode haver indícios de que houve um comprometimento de credenciais, e o aumento repentino de tráfego na rede ou no link de internet, e lentidão de servidores e endpoints também são indicadores. Outra questão que, apesar de deixar a situação mais complexa, deve ser levada em consideração é o fato de que cada empresa é única. Por isso, é preciso avaliar a situação e mensurar os riscos que devem ser aceitos, mitigados ou transferidos para entender se é mesmo preciso ou não investir mais no setor de cibersegurança. Algo que soluciona essa questão é ter mão de obra qualificada na equipe, que entenda as particularidades da companhia e possa determinar a situação específica a cada fase. De todo modo, verificar se está ocorrendo o benefício esperado com a solução, gerar evidências de que a medida trouxe algum resultado perceptível e reavaliar os riscos para saber se estão dentro do planejado são maneiras de administrar esse investimento tão necessário. Portanto, estar preparado é fundamental. As empresas estão sob ataque constante de todos os tipos e o investimento em segurança é mandatório para a sobrevivência de qualquer nicho de negócio que contenha tecnologia. Essa matéria ela também está muito boa. Acrescento aqui alguns elementos que são importantes. Quando a empresa não possui consciência de fato do que proteger, obviamente fica muito difícil elaborar uma estratégia que seja adequada ou ainda que atenda à expectativa, seja de resiliência dos negócios, seja de proteção dos dados sensíveis. Então, a primeira etapa para qualquer empresa, para qualquer instituição, para qualquer órgão público que deseje implementar bons controles de segurança e elevar o nível de maturidade,
É fazer um assessment, é fazer uma análise de riscos para entender o que é mais sensível, o que é mais importante, quais são as prioridades, quais são os controles já implementados, quais são os controles que deveriam ou estão frágeis, que não conseguem proteger os serviços e as informações da forma que deveria, e com base nisso, classificar essas oportunidades de melhoria e se começar por aquelas que trazem melhor resultado, ou seja, que endereçam riscos de maior impacto. Esse é o princípio da estratégia. E claro, saber que é o momento certo para investir é importante, porque nós estamos vendo um cenário extremamente desafiador com muitos incidentes, mas é preciso se investir de forma inteligente. É preciso saber o que fazer. Então, sugiro, obviamente, para as empresas que não possuem uma área, utilizar boas consultorias para apoiar nesse sentido. Já tem uma área, mas não tem certeza se todas as estratégias adotadas estão ou não corretas, também consulte uma consultoria para apoiar. Aos poucos e entendendo a necessidade, vai adquirindo algumas soluções, mão de obra especializada, seja de terceiro, seja própria, e vai se trabalhando nas estruturas para se ter uma boa postura de segurança, sabendo que nem tudo se resolve na tecnologia. Além disso, não adianta trabalhar apenas na proteção. A matéria cita muito superficialmente, mas é extremamente importante levar os aspectos de detecção e resposta a eventos, a incidentes muito a sério. A matéria até aborda isso em determinado momento dizendo, olha, alguns indícios não devem ser desconsiderados, porque bloqueou determinada comunicação que é anômala. Sendo anômala, deve ser investigada. Será que houve o comprometimento de alguma credencial? Será que houve o comprometimento de alguma estação de trabalho? Enfim, é preciso investigar. Então, são muitas coisas, né? São muitas linhas, mas qualquer estratégia de segurança precisa levar em consideração esses três focos: detecção, proteção e resposta. E para se proteger, para saber o que detectar e para se criar planos e treinar pessoas de forma adequada para poderem responder a esses incidentes, é preciso classificar os serviços mais importantes e os dados mais importantes a serem protegidos. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença, trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!